Olá, amados irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos. Estamos aqui para mais uma reflexão, mais uma mensagem da Palavra de Deus e neste momento eu gostaria de convidá-lo a abrir suas Bíblias no Salmo de número 37, o versículo de número 5, que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero convidá-lo neste momento a uma reflexão a respeito das tribulações, dos problemas, daquilo que está acontecendo hoje no mundo. E como nós podemos ver todas essas coisas de uma forma diferente, mais animadora, através dos olhos da fé. Então esse é o desafio, esse é o convite que eu quero fazer a você neste momento. E ao buscarmos a palavra de Deus, né, para os nossos corações, eu espero que você permita que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento confortando, consolando, trazendo paz, tranquilidade, harmonia e muito amor ao seu coração. O que são as tribulações? O que é o sofrimento? Normalmente nós vemos essas coisas através de um olhar bastante negativo. Mas a Bíblia ela mostra que as tribulações elas podem ser olhadas de uma forma diferente. Por exemplo, quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, esse ato de fé, esse ato de confiança, de entregarmos a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, sabendo que ele vai dirigir todas as coisas, nos dá a entender que Deus não vai nos livrar do sofrimento, mas que ele vai estar conosco, nos acompanhando, dirigindo a nossa vida e sustentando-a a cada dia. Eu quero então observar com você a tribulação, o sofrimento, as aflições, do ponto de vista da Bíblia, como Deus pode transformar todas essas coisas negativas em algo positivo na nossa vida. Em primeiro lugar, as tribulações, elas podem ser vistas como fonte de aperfeiçoamento na nossa vida. Deus, ele está preocupado com o nosso caráter. Ele não está preocupado tanto assim com o nosso conforto. Tanto que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os apóstolos, eles morreram de forma bastante trágica. Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos e mortos. Muitos deles foram torturados, jogados nas arenas e foram perseguidos. No início da igreja cristã, eles não podiam se reunir livremente, eles tinham que se reunir em catacumbas, né? Há um livro intitulado As Catacumbas de Roma, que mostram inscrições das reuniões desses cristãos exatamente nesses locais, porque eles não podiam ter uma reunião em suas casas, uma reunião pública. Enfim, foram atribulados. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai falar exatamente sobre essas tribulações. E as tribulações, elas podem ser transformadas em elemento de aperfeiçoamento da nossa vida, numa riqueza maior para cada um de nós. Como diz o ditado, as pérolas não podem ser produzidas sem o sofrimento da ostra. É exatamente isso que acontece. Para que haja uma maior riqueza na nossa vida, às vezes a tribulação ela vai nos lapidar, ela vai nos aperfeiçoar. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5, ele diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele chega a dizer, nessa passagem, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir, no final, a esperança em nossa vida. A tribulação produz a paciência produz a experiência vai produzir a esperança. E a esperança ela não vai trazer confusão, porque o amor de Deus ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em segundo lugar, nós podemos ver as aflições como uma fonte de correção para a nossa vida. Através da aflição, Deus nos corrige. Tem coisas na nossa vida que só aprendemos através das aflições. Por exemplo, o pai, quando ele ensina ao filho, tentando evitar o sofrimento, tentando ajudá-lo, impedir que ele faça alguma coisa errada, porque o pai já tem a experiência, a mãe aconselhando a filha, mas os filhos insistem em desobedecer, insistem em fazer aquilo que eles acham que tem que fazer. Vão vivendo motivados pelo impulso, não ouvem os conselhos dos pais e acabam, no final, passando por várias aflições. Como aconteceu conosco, passamos também pelas nossas aflições e através dessas aflições nós aprendemos muito. Embora muitas pessoas tivessem lá no passado tentado nos ajudar, muitas vezes aprendemos pelo caminho mais difícil. Quando a mãe diz para o filho, não coloque a mão porque o ferro está quente, e a criança vai lá e coloca a mão no ferro e queima a sua mão. É um aprendizado, embora você tenha tentado evitar, muitas vezes acabamos fazendo a coisa errada e somos afligidos. O salmista, no Salmo de número 119, nos versículos 67 e 68, ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Antes de ser afligido, andava errado. E observe que nesse mesmo Salmo 119, mais à frente, nos versículos 71 e 72, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, através da aflição, o salmista ele se aproxima mais de Deus, ele confia mais em Deus, lê mais a palavra de Deus e ele expressa exatamente as palavras: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Ou seja, a grande riqueza que ele passou a ter não foram as riquezas materiais, mas aquilo que Deus proporcionou ao seu coração na sua vida. Em terceiro e último lugar, eu quero que você olhe o mal, a aflição, a tribulação como uma fonte de preservação. Muitas vezes nós não enxergamos dessa maneira. Quando José foi vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito, à medida em que você vai lendo o desenrolar da história, você vai compreendendo que a mão de Deus estava sustentando a vida de José. Embora os seus irmãos tenham feito algo muito errado,
Embora José tenha sido bastante prejudicado, sendo vendido como escravo, sendo dado como morto perante o seu pai. E ele então é vendido, é levado para o Egito, e lá no Egito ele se torna o primeiro-ministro de Faraó. Ele passa a ser o homem mais importante do Egito depois de Faraó. E ele vai sustentar o mundo todo da fome e vai salvar os seus irmãos e seu pai. Quando você lê o final do livro de Gênesis, no capítulo 50, José, ele vai perdoar os seus irmãos por aquilo que eles fizeram. Eles ficam com medo porque Jacó havia morrido, e nessa preocupação que eles tiveram, eles pensaram: papai morreu, agora José, ele não vai ter mais interesse em sustentar a nossa vida, ele vai se vingar de nós. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 50, a partir do versículo 15, ele diz assim: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. E José lhes disse: não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José não apenas perdoou os seus irmãos, mas ele também entendeu que tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, é para que ele pudesse chegar até o Egito e salvar toda a sua família e também muitas outras pessoas. Eu sei que o que eu vou te dizer agora pode até parecer uma loucura, né? Mas o problema é que quando você olha para as aflições, quando você olha para o mal, quando você olha para o problema, você não vê que dentro dele existe uma bênção. Nós apenas vemos o mal e às vezes não enxergamos a bênção que está dentro dele. É como se você estivesse recebendo uma fruta podre e se esquece que dentro dessa fruta existe uma semente. E quando você olha para a fruta podre, você reclama, você diz: não, essa fruta não serve para nada, ela está podre. Mas quando você pega aquela semente, coloca na terra e ela cresce, depois, no futuro, ela vai produzir bons frutos lá na frente. Foi o que aconteceu com José. Embora tudo aquilo que ele passou tenha sido visto como algo negativo, na verdade, ele carregava uma semente que produziu bons frutos lá na frente para ele e toda a sua família. Por isso ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Vocês tentaram me prejudicar, mas Deus me abençoou. Vocês tentaram fazer mal a mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que vocês possam ver o que está acontecendo neste dia. Então eu sei que pode parecer muito difícil para você vislumbrar o futuro, mas se você pudesse projetar a sua mente para o futuro, você vai ver que ao sairmos
desses problemas, iremos sair muito melhor. Você aproveite esse momento para você crescer na sua vida. Aproveite para estudar, aproveite para se preparar melhor, para realizar outras coisas na sua vida, fazer um curso, fazer uma preparação. E se você quiser obter maiores informações em cursos gratuitos que você poderia fazer, entre em contato conosco, nós podemos ajudá-lo nesse sentido. E lembre-se, tudo que Deus faz é bom. Embora nós estejamos olhando tudo que está acontecendo como um fruto podre, lembre-se que dentro dele existem sementes. E essas sementes, uma vez plantadas, elas produzirão bons frutos no futuro. Eu quero encerrar contando a história de um rei que gostava muito de caçar. E dentre as pessoas, né, que ele levava para a caçada, havia um servo que ele gostava muito dele, porque era um servo piedoso, um homem temente a Deus, e o rei gostava da companhia dele. Só que o rei não gostava das questões religiosas, das questões de fé, das questões da crença em Deus. Mas todas as vezes que o rei conseguia abater um animal, aquele sujeito ele gritava assim, amém, né? Aleluia, tudo que Deus faz é bom. E o rei se sentia muito bem com as palavras, né, desse servo. Ele acabava se envaidecendo. Mas um dia, numa dessas caçadas, o rei estava com a sua arma e, sem querer, ele dispara acidentalmente a sua arma de caça e o tiro atinge a sua mão e arranca um dedo da mão direita daquele rei. E quando eles voltavam para casa, levando o rei numa maca, o sujeito que era muito temente a Deus, ele disse, majestade, fique tranquilo, tudo que Deus faz é bom. E o rei, né, tendo perdido um dedo, ele ficou muito furioso com aquele servo, ficou muito chateado. Né? Como é que ele diz que tudo que Deus faz é bom, eu só acabei de perder um dedo? E ele ficou tão chateado, tão irritado com aquele servo, que disse, mande prendê-lo no calabouço e jogue fora a chave da prisão. E o servo ficou preso, né, durante muito tempo, e passado o trauma do rei, o trauma do acidente, o rei já restabelecido, ele voltou a caçar. Mas o servo ficava aprisionado. Ele esqueceu daquele servo. Um dia, numa dessas viagens, o rei foi atacado por uma tribo de canibais e os homens todos que estavam acompanhando o rei fugiram e deixaram o rei sozinho e o rei foi capturado. O rei então foi levado para a tribo para ser sacrificado. E quando eles estavam preparando o rei, né, para o sacrifício, quando chegou a sua hora, o pajé, o sacerdote lá da tribo, ele, examinando o rei, ele percebeu que ele não tinha um dos dedos da mão direita. E disse, olha, esse homem não serve ao sacrifício, ele tem defeito. Ele não está perfeito, ele não pode ser sacrificado. E mandou então soltar aquele rei. E ele voltou para casa, voltou para o seu reino. E ao voltar, ele mandou soltar o seu amigo. E contou toda a história para ele. E aquele servo então diz para o rei, eu não disse, meu rei, que Deus é bom, que tudo que Deus faz é bom? Se o senhor não tivesse perdido o dedo da mão direita, hoje o senhor estaria morto. A esta hora o senhor não teria voltado para o palácio, estaria morto na barriga dos canibais. E o rei então disse, hoje eu entendo o que aconteceu lá no passado. E o rei então se desculpou com seu amigo e
falou que se arrependia muito de tê-lo prendido e ficou querendo fazer uma pergunta para ele. Ele disse ao seu servo, dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma questão, né, que eu fiquei pensando no meu coração. Tudo que Deus faz é bom? Ele disse: sim, tudo que Deus faz é bom. Se Deus é bom em tudo aquilo que Ele faz, por que Ele permitiu que você ficasse preso? Por que Deus permitiu que você ficasse todo esse tempo na prisão, injustamente, todos esses anos? Então aquele servo diz para o rei: ah, meu rei, eu sei que tudo que Deus faz é bom. Se eu não estivesse aqui preso, se eu não estivesse nessa prisão, eu estaria com o Senhor nessa caçada. E eu não seria como os demais servos que fugiram e deixaram o Senhor sozinho. Eu ficaria ao seu lado e nós dois seríamos aprisionados. Nós dois seríamos capturados. O Senhor continuaria vivo, porque o Senhor perdeu o dedo. Mas eu não tenho defeito nenhum. Então, agora, quem estaria na barriga dos canibais seria eu. Por isso que eu digo, majestade, tudo que Deus faz é bom. Então, meu irmão, minha irmã, acredite que Deus pode transformar esse momento, que Deus pode transformar em bênçãos qualquer coisa na nossa vida. Assim como a ostra transforma as pedras do seu sofrimento em pérolas, creia, acredite, confie. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele transformará esse momento em bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, fique com Deus e pense em tudo aquilo que nós falamos a você neste momento. E que você seja plenamente edificado através da palavra do Senhor. Amém.